O homem tem essa capacidade. Deus, quando soltou nossas narinas, na criação ali, fez o homem, a sua imagem e semelhança, soltou nossas narinas. E ali ele disse: seja feito o homem uma alma vivente aqui na terra. E essa alma vivente que pulsa dentro de nosso ser, essa alma vivente tem uma constituição espiritual. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Fez a sua imagem e semelhança. Tem uma constituição espiritual da parte de Deus. Olha, seja dada ao nome. Por isso que nós estamos aqui, glorificando este Deus, da sua grande bênção de ter nos enviado o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos conceder a salvação. Venceu ali a atmosfera terrestre, o Senhor foi enviado, e foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, no ventre de Maria. Coisa gloriosa, queridos, ali no Jerusalém, quando ela concebeu Jesus Cristo no seu ventre, foi avisado, e ele chegou e disse: olha, Maria, o que está dentro do teu ventre foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, foi enviado por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este que está dentro do teu ventre é Jesus, o nome dele é Jesus. E o plano dele aqui na terra é fazer a minha vontade, me obedecer aqui na terra, como sou eu, Criador do céu e da terra. E na pessoa do meu Filho amado, Jesus Cristo, ele veio com esse plano aqui na terra, para conceder o homem que é a salvação. O perdão de Deus, a reconciliação do homem com Deus. Estávamos condenados, sim, estávamos condenados. Mas quando o Senhor ali anuncia que Jesus Cristo viria a essa terra para nos conceder o perdão, e sim, estava consumada a obra da salvação na pessoa de Jesus Cristo, ali naquela cruz do Calvário, que venceu Satanás, pisou na cabeça da serpente e venceu Satanás para dizer à humanidade: eu venci pela humanidade. Eu venci pela humanidade. A obra da salvação está consumada. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali, queridos, Deus operou esse milagre em nossas vidas. Hoje nós podemos receber a salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olhava ali da glória e viu que tudo que ele fez era bom. Nenhuma dúvida restava no coração de Deus. Pelo plano da salvação, tudo que ele criou foi bom. Mas depois se passou-se o tempo, todo mundo conhece algumas partes da história. Nem todo mundo conhece toda a história do que aconteceu no passado. Quando o homem desobedeceu a Deus, começaram ali a se multiplicar na terra, multiplicar a geração de Sete, a geração de Caim também se multiplicaram. E foram feitas muitas populações no passado, e depois começaram ali a surgir alguns fatos que no capítulo 6 de Gênesis começa ali a Deus a declarar a destruição desta terra. Mas por quê? Deus declara que essa terra seria destruída com o dilúvio, e chamou Noé e a sua família e constituiu eles com a responsabilidade de construir uma arca, porque toda essa terra seria destruída. É o dilúvio. Veja que situação encontrava-se o homem, apesar de Deus, da desobediência do homem, o pecado se alastrou em toda a humanidade. Em toda a humanidade se alastrou. Não teve jeito. Se alastrou em toda a humanidade, foi preciso ali. E quando nós vemos nessa passagem do capítulo 6 de Gênesis, que fala ali, que as filhas de Deus, os filhos de Deus desejaram as filhas dos homens. Algumas interpretações de algumas igrejas, de algumas denominações, de algumas linhas teológicas, dizem que se tratava dos filhos de Sete, filho de Deus. E outras ramificações teológicas dizem que ali se tratava de anjos caídos. Nós ficamos assim no impasse. Qual nós devemos aceitar? Uma linha teológica ou outra linha teológica? Será que todas as linhas teológicas têm algum sentido, alguma veracidade? Será que realmente aqueles filhos de Deus eram a linhagem de Sete ou eram anjos caídos? E
que se desejavam as mulheres dos homens, as filhas dos homens, porque eram belas, eram lindas, as mulheres, as filhas dos homens, desejaram e coabitaram com as mulheres. Os escritores dizem que daquela união nasceram os gigantes da terra. Daquela união nasceram os gigantes da terra. Esse que fala até que um dos maiores gigantes no passado chamava Og, que ali em Jerusalém, se as pessoas pesquisarem, vai ver que ele chegava a medir quase 5 metros de altura. 5 metros de altura. Veja como era o tamanho e a estatura dessas pessoas, que eram chamados ali gigantes no passado. Mas ali Deus veio ali, aquela situação ali na época de Noé, e Deus, a situação já passou do limite, não dá mais para aceitar isso. Não dá mais para aceitar. Vamos ler essa passagem só para as pessoas entenderem o que aconteceu no passado. Capítulo 6, aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhos. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram famosas. E tomaram para si mulher de todas as que escolheram. Aí quando fala que filho de Deus no hebraico, na Bíblia hebraica, vai dizer que isso aqui se tratava, os filhos de Deus se tratavam de anjos. Se é que, como eu disse, alguma linha teológica diz que era filhos de Sete, da descendência de Sete. Mas se fosse da descendência de Sete, como nós seríamos gigantes? Aí vem a pergunta, se não é